Olá. Olá! Hoje no Pingo de História, nós vamos entrevistar o formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense Aloysio Palmar. Em Foz do Iguaçu, Aloysio Palmar foi um dos fundadores do já extinto jornal Nosso Tempo. Em 2005, escreveu o livro Aonde Foi Que Vocês Enterraram Nossos Mortos. Boa noite, Aloysio. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria que o senhor contasse um pouco sobre como começou a sua participação na luta democrática e como estava o cenário do país na época, entendendo que não era só o Brasil que estava enfrentando o regime ditatorial. Bom, vamos fazer assim um resumo daquele momento que o Brasil vivia, dos anos de 62, 63, 64. Eram anos conturbados, de bastante mobilização social e demandas, e grandes demandas pelas reformas estruturais na sociedade brasileira. No governo de João Goulart, que tomou posse em 1961, depois da campanha da legalidade, e o governo do presidente João Goulart começou em 61 e termina com o golpe militar de 64, deu 2 anos e meio de mandato. Foram anos assim de mobilizações, de grandes manifestações a favor das reformas. Reforma fiscal, reforma tributária, reforma agrária, urbana, universitária. Então, isso aí leva com que haja um golpe de Estado, que implanta um regime ditatorial que fecha os sindicatos, os diretórios acadêmicos e proíbe as reuniões e cerceia a liberdade de expressão, né, com a censura, tudo isso. E aí começa a resistência, digamos assim, a resistência àquele regime tirânico e a luta pela liberdade. Aloysio, nesse mesmo período surgiram grupos contra o sistema imposto, como a Vanguarda Popular Reacionária. Teve outros. Você participou de algum? Sim, porque antes do golpe que derrubou o presidente João Goulart, nós tínhamos os partidos políticos tradicionais, não é isso? E no campo da esquerda, a Ação Popular, de origem da esquerda católica, a Política Operária, que era um grupo teórico marxista, basicamente de Minas Gerais, o Partido Comunista Brasileiro, que era muito grande, muito extenso, que dominava o cenário político da esquerda, e estava surgindo o PCdoB ainda muito pequenininho, e logo em seguida, com a implantação da ditadura, surgem as organizações revolucionárias que fizeram opção pela luta armada. Foram muitas organizações, são dezenas de organizações da resistência democrática. Eu fiz parte de uma delas no estado do Rio, que foi o MR8, né? Nós fundamos o MR8 em Niterói. E em 1971, eu entro na Vanguarda Popular Revolucionária, que foi uma das organizações também da resistência. E quantas vezes o senhor foi preso? Assim, quais foram os motivos que eles alegaram? Sim. Bom, na resistência eu atuei muito, né? Já tive uma primeira prisão preventiva decretada pelo Tribunal Militar do Rio de Janeiro, quando um desses grupos, que são os Comandos de Libertação Nacional, quando caiu uma célula do Colina, que era o Comando de Libertação Nacional, eu estava assim com eles e sempre junto, e quando houve essas prisões do Grupo Colina, foi decretada a minha prisão preventiva, mas eu não fui preso, porque eu já estava no Paraná, né? Eu vim para o Paraná, talvez um pouco por esse motivo, né? Porque eu era buscado no Rio, né? E fui preso 2 vezes, né?
2 processos, 2 inquéritos policiais militares. 2 vezes eu fui levado ao Tribunal Militar. Uma vez no Paraná, outra vez no Rio de Janeiro. No Paraná, um inquérito do Exército e no Rio de Janeiro, inquérito da Marinha. Agora nós vamos num breve intervalo comercial. Em 1 minuto nós voltamos com a história do Aloysio Palmar, um dos pioneiros da comunicação em Foz do Iguaçu. Aguarde. Estamos de volta com o programa Um Pingo de História. Conosco, Aloysio Palmar. Aloysio, o tempo que você morou fora, você teve apoio do grupo de esquerda do Chile. Como foi esse contato? Apoio não é o caso, mas ações comuns, fraternas, com organizações revolucionárias da Bolívia, tipo o Exército de Libertação Nacional, o Movimento de Esquerda Revolucionária do Chile, o Exército Revolucionário Popular da Argentina, a Frente Revolucionária Colorada do Paraguai. Eu sempre atuei como VPR com essas organizações, né? Porque a luta era uma luta continental contra as ditaduras nesses países que eu citei, né? Pouco se sabe, ou melhor, pouco se fala sobre o centro de torturas no Brasil. Você passou por algum? Aqui na cidade tinha algum? E passei por alguns, né? Bastante, né? Primeiro foi aqui, né? No 1º Batalhão de Fronteiras, em Foz do Iguaçu, que quando eu fui preso, antes de mim já se tinham passado alguns presos ali que foram torturados no batalhão. Um grupo de camponeses que foi capturado, que era aquela Operação Três Passos, eles ficaram presos e foram torturados no batalhão em 65. Eu fui preso em 69. Logo depois foi presa a Isabel Fávero, André Fávero e outras pessoas, que ela era professora e ele também, e foram torturados ali no batalhão. Quando eu sair daqui, me mandaram para a Polícia do Exército em Curitiba, que ficava ali na Praça Rui Barbosa. Ali era um dos centros de tortura dos maiores do estado do Paraná. Dali eu fui mandado para o Centro de Preparação dos Oficiais do Exército, também em Curitiba, que era um centro de tortura, para a delegacia do DOPS, onde algumas vezes eu passei assim por tortura, né? E depois no Rio de Janeiro, na Ilha das Cobras, da Marinha, Arsenal da Marinha, a Ilha das Flores, que também era um centro de tortura da Marinha, e por último na Ilha Grande, né? Agora, com toda essa onda de manifestações acontecendo por todo o país, se vê muitas pessoas, inclusive jovens, pedindo a volta da ditadura, intervenção militar, impeachment e todas essas coisas. O que você pensa sobre isso? Eu acho que nós, depois de todos esses anos, né, de redemocratização, não chegamos, falhamos em relação à pedagogia da libertação, do ensinamento dos direitos e das violações, né? Ou seja, houve uma falha em relação a se dar a conhecer o que aconteceu no Brasil durante os 21 anos de ditadura, por um lado. Por outro lado, o descontentamento é normal e deve haver, porque é do contraditório que surgem as boas ideias, e é necessário fazer pressão sobre os governantes para as conquistas das demandas. Sem pressão não se conseguem as coisas, ainda mais, e o sistema democrático está aí para isso mesmo, né? Para as pessoas irem para a rua e clamar por aquelas suas necessidades. E
E nós temos um processo eleitoral muito bom no Brasil, interessante, que cada 4 anos podemos mudar nossos governantes, e é necessário, então, também que as pessoas aprendam a conviver democraticamente, a esperar o momento de tal, não sei o quê, né, de votar, aprender a conviver com a democracia. E é muito importante, porque a conquista da democracia foi dolorosa em nosso país, né? E é necessário preservar esse momento de liberdade que nós temos no país. O nosso programa Pingo de História fica por aqui. Muito obrigada, Luiz, pela sua participação e uma boa noite. Muito obrigado, senhora Luísa. Então, obrigado a vocês pelo convite.